perto de você, você desce um aperto de mão, um sorriso, você tem intimidade, dê um abraço. Se você não sabe o nome da pessoa, pergunte o nome. E se é um visitante, dê as boas-vindas em nome de nossa igreja. Continuamos louvando o nome do Senhor. Desafio que
Oh,
Filipenses 1, nós vamos ler do versículo 20 e alguns a seguir. Diz assim a palavra do Senhor. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre. Também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. E já não sei o que escolher, estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Bom, agora à noite a gente vai encerrar o mês da família. E foi um mês muito interessante em termos de reflexões, em termos de meditação sobre o que a palavra nos orienta sobre a família. E sempre que eu pego um assunto para falar sobre ele, eu tento puxar um ponto de vista um pouquinho diferente, só para somar na discussão, no debate, no que a gente pensa. E fiquei pensando sobre família e sobre uma discussão, um debate muito gostoso e muito saudável que nós estamos tendo na nossa célula. Por isso eu quero pensar com você hoje, para encerrar o mês da família, que família não é a coisa mais importante do mundo. Espera um pouquinho antes de você começar a me xingar. Guarda aí, guarda na gaveta. No final do culto, se você quiser me xingar, mesmo assim, eu estou lá na porta. Mas eu espero que esse sentimento passe. Por que eu estou dizendo isso? Porque que família não é a coisa mais importante do mundo. Vou começar dizendo o óbvio. Porque família acaba.
família não é para sempre. Casamento acaba, casamento não é para sempre. Ué, pastor, mas como não é para sempre? Bom, casamento é até que a morte separe. Então, depois da morte, acabou. Tem gente que vai dar graças a Deus por isso, tem gente que vai lamentar por isso, mas o fato é que a morte encerra esse vínculo. E aí eu lembro essa passagem de Mateus, o capítulo 22, Jesus falando com os religiosos, eles tentam pegar Jesus ali no pulo, sobre uma mulher que se casa com vários irmãos. E aí eles perguntam, então quando essa mulher chegar no céu, ela vai ser mulher de quem? E aí Jesus vai dizer, de ninguém. No céu não é assim que funciona. A lógica não é essa. Vocês serão como anjos, não vão se dar em casamento nem se casar. Na nossa célula, isso rolou uma discussão bem interessante. Porque a gente pensa no futuro com a cabeça que a gente tem hoje. E ela não consegue ainda alcançar totalmente aquilo que a palavra nos revela do futuro. Falando em futuro, é muito, muito importante que eu e você nos preparemos para o futuro. E muitos de nós, quando pensamos nessa ideia de preparação para o futuro, pensamos em segurança financeira. Então, a gente está vivendo aí esse momento político falando de reforma disso, reforma daquilo, o pessoal já está correndo atrás de previdência privada e disso e daquilo, para garantir o futuro. Mas eu quero pensar contigo que futuro não são esses 40, 50 anos que a gente tem pela frente, sendo generoso. Mas o futuro começa a partir do momento que o tempo para de ser contado. Quando a gente fechar os nossos olhos do lado de cada vida e abrir do lado de lá. Isso sim é futuro. Estar preparado para o futuro não é ter dinheiro no banco, não é ter casa própria para sair do aluguel, não é ter um bom carro e garantir o futuro das crianças. Isso é legal, isso é válido, lógico, é digno. Não estou dizendo que você não tem que pensar nisso. E, aliás, tem algumas coisas que eu não vou dizer e você vai achar que eu disse. Mas aí não sou eu dizendo, é a sua consciência brigando contigo aí. Não estou dizendo que você não precisa se preocupar com isso. Eu estou dizendo que isso não é a coisa mais importante da vida. A minha esposa, Joyce, é o ser humano que eu mais amo nessa vida. Eu amo tanto essa mulher que eu me preocupo com o futuro dela. Amo tanto essa mulher que eu me preocupo com a eternidade dela. Você já parou para pensar na sua eternidade? Já parou para pensar sobre a eternidade da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, dos seus irmãos, dos seus pais? Por isso hoje eu vou dar uma torcida nesse tema e encerrar o mês da família falando sobre eternidade. Porque a gente precisa trocar os nossos olhos e enxergar a vida não com os olhos de quem vive aqui e agora, mas com os olhos de quem enxerga o eterno. Com os olhos de quem vê lá na frente, quando o tempo vai deixar de ser contado. Por muito tempo eu pensei na eternidade como um tempo infinito. Milhões e milhões e bilhões e trilhões de anos. E aquilo começou a me dar até um desconforto. A gente não consegue pensar tão longe. Hoje em dia eu já penso na eternidade mais como o fim do tempo. Não vai se contar o tempo. O eterno é aquilo ali para sempre. Amém? Não tem ninguém contando nada. Família é importante? É muito importante. É fundamental que a sua família seja feliz e seja saudável. É muito importante que você, pai, crie os seus filhos no caminho da palavra. É muito importante que você, mãe, crie os seus filhos no caminho da palavra. É muito importante que você, casal, conheça a palavra e compartilhe da mesma fé. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é o porvir. O mais importante é o que vai ser de mim e de você quando esse tempo que a gente tem aqui acabar. Se vai ser hoje, se vai ser daqui a 100 anos, e faço votos de que eu e você vivamos muitos e muitos anos, para a gente aproveitar, sim, bastante o que a gente tem para viver aqui. Mas a verdade é que esse tempo aqui acaba. Toda história chega ao fim. A história do mundo vai chegar ao fim. A gente fez uma dinâmica na célula, eu quero fazer ela contigo agora. Se você puder me acompanhar por um breve minutinho, fechar os seus olhos e fazer um exercício de imaginação.
Eu quero que você faça isso agora. Feche os seus olhos e comece a imaginar como você deseja que seja o fim da sua história. A sua história vai acabar um dia. Como você deseja, como você gostaria que fosse esse fim? Tem gente que vai dizer que queria ir embora dormindo, né? Fecha o olho aqui, abre o olho lá, pronto, sem dor, sem sofrimento. Não sei o que você pensou, mas vou te dar a resposta que eu dei lá na minha célula. Eu queria ir embora, junto com todo mundo, quando Jesus voltasse. Seria melhor do que passar pela experiência da morte. Então eu preferia ir assim. Se Deus me der essa graça, seria ótimo. Sendo realista, a probabilidade disso acontecer, né, não tem como calcular. Mas, se eu pudesse escolher, seria assim. A minha história vai acabar, a sua história vai acabar. E eu e você vamos estar diante de Deus um dia. A Bíblia garante isso. E eu também não sei se você já parou para pensar na intensidade desse encontro. No que significa, de fato, estar face a face com Deus. A gente se esconde atrás da segurança da nossa salvação e esquece o quão intenso esse encontro pode ser. A Bíblia narra encontros com Deus, pessoas que viram Deus face a face, e todos eles desmoronaram. O apóstolo João, ao ter a visão que é narrada no livro de Apocalipse, cai como morto. O profeta Isaías vê o Senhor sentado no seu sublime trono, e imediatamente tem consciência da sua impureza. E ele diz: eu sou muito miserável, eu sou um homem impuro, de lábios impuros. Jó, depois de toda a sua intensa luta com Deus, no capítulo 42, vai dizer: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, por isso me arrependo e me jogo no pó. Estar face a face com Deus, minha irmã, meu irmão, não vai ser moleza. A Bíblia fala do dia do Senhor e ela chama esse dia de um dia terrível e temível. E a Bíblia diz que se os dias não fossem abreviados, nenhum de nós suportaria esse dia. O encontro com Deus é sim algo a ser temido. A Bíblia chama isso de sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A nossa família precisa viver debaixo desse temor santo de Deus, que não quer dizer totalmente medo, mas mais uma reverência profunda àquilo que Deus é e àquilo que Ele pode fazer. Você quer que a sua família tenha esse futuro garantido, não esse futuro de alguns milhares de reais na conta do banco, não esse futuro de apartamento confortável e casa na praia e isso e aquilo, mas aquele futuro que não pode ser tirado. Aquele futuro que também não pode ser negociado. Aquele futuro que não pode ser calculado. Você quer que a sua família esteja lá e que você esteja lá também. Comece a trabalhar nisso agora. Que a sua família viva debaixo do temor e da sabedoria do Senhor. Família é muito bom, mas não é a melhor coisa que existe, porque existe algo melhor. O apóstolo Paulo diz aqui nesse texto, olha que interessante, uma palavra que passa escondida aqui. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. Paulo não está falando aqui de fruto material. Ele era um cara que fazia barracas. Ele fazia barraca para viver. Então ele não está dizendo que se ele continuar vivendo, ele vai ter fruto do trabalho dele. Não é isso. Ele está falando do trabalho dele como apóstolo. Daquilo que ele faz para o reino, daquilo que ele faz para as pessoas. Se eu continuar vivendo nesse corpo, terei fruto do meu trabalho. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor.
Nesse papo que a gente estava tendo na célula sobre chegar no céu e vai reconhecer, não vai reconhecer, vai lembrar que era marido, não vai lembrar, como é que é isso, e a gente não tem como saber, a gente só especula sobre isso. Uma coisa ficou gravada na minha mente: se a gente confia na Bíblia, se a gente confia na palavra de Deus, de que aquele vai ser um lugar muito, muito, muito melhor para nós, ele vai ser um lugar muito, muito melhor para nós, amém? Então, se a gente vai se conhecer, não vai, o que eu acredito é que a nossa relação com Deus vai ser tão profunda e tão intensa, que inclusive a Bíblia usa o exemplo de um casamento para falar disso. E esse dia é conhecido como as bodas do Cordeiro. O casamento de Deus comigo e com você vai se dar nesse dia. A nossa ligação com Ele vai ser tão intensa, que o exemplo que a Bíblia usa para falar disso é o casamento. Então, se a gente chegar lá, e poxa vida, a Joyce não vai ser mais minha esposa, mas a gente vai se amar intensamente, como parte de Deus que somos. E eu vou amar intensamente o meu Deus, porque eu vou estar ligado a Ele. Isso deveria ser o nosso grande foco. Sabe, Jesus deixou uma missão para mim e para você. Ele deixou uma missão para a gente. E essa missão, a gente se acostumou a pensar nela como uma coisa individual. Claro, a gente vive a época da fé individual. A gente vive um tempo em que tudo é trazido para a primeira pessoa. A nossa experiência religiosa se tornou uma experiência individual. Então, lógico que a gente só vai pensar nesses termos espirituais também em termos individuais. Jesus diz, Ele deixa uma missão para a gente, dizendo assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, ensinando a guardar o que eu disse, e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a nossa missão. É a minha missão, é a sua missão, é a missão da igreja. Então, por que não é a missão da nossa família? Por que a missão da nossa família é ser feliz? Por que nos ensinaram e a gente acreditou que o grande objetivo de um casamento é a gente ser feliz? A grande missão da nossa vida é fazer discípulos para Jesus. E a gente vai dedicar o nosso trabalho, a gente vai dedicar as nossas energias, a gente vai dedicar a nossa inteligência, os nossos talentos, e a nossa casa e a nossa família a fazer discípulos de Jesus. Isso não quer dizer que a gente vai ser infeliz, muito pelo contrário. Porque aí o que nos une vai muito além de um simples afeto. O que nos une é propósito. Um propósito nos coloca todos no mesmo caminho. Uma família que tem como objetivo maior de vida fazer discípulos para Jesus, não briga por qualquer coisinha. Uma família que tem um objetivo maior de fazer discípulos para Jesus, entende que algumas coisinhas da vida passageira não vão fazer diferença. E a família é um cenário muito fértil em discussões bestas. Você sabe disso? A gente discute porque a toalha ficou em cima da cama. Olha que coisa minúscula. Se você é como eu, você discute porque comeram o seu pudim que estava na geladeira. A gente discute por umas bobeiras. E se o que nos une... Tem gente balançando a cabeça, estou feliz, que não sou só eu. O que nos une deveria ser muito maior do que essas pequenas coisas do dia a dia, mas um propósito de servir ao nosso Deus, amém? Eu tenho um texto aqui que eu quero ler para você já, falando do sacrifício de Cristo. E o que ele significa na minha vida e na sua vida. Mas antes eu quero ler um texto que está aqui em 2 Coríntios, o capítulo 4. Se você quiser me acompanhar nessa leitura, vai ser interessante. Por que eu estou falando de eternidade numa campanha que fala sobre família? Porque o meu desejo é que todas as famílias desfrutem da eternidade ao lado de Deus. A minha eu quero, por toda a eternidade, unida com Deus. Você quer isso para a sua família também?
Vamos trabalhar por isso. 2 Coríntios capítulo 4, me acompanha nessa leitura aí. A partir do versículo 16, a gente vai engatar no capítulo 5. Segunda Coríntios, o capítulo 4, o versículo 16 em diante. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Capítulo 5. Sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto isso gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial. Porque estando vestidos, não seremos encontrados nus. Pois enquanto estamos nessa casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Então o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: tudo que a gente passa é momentâneo. E esse texto fala sobre tribulações e sofrimentos. E isso é uma palavra de ânimo para mim e para você, querendo dizer que, seja qual for a dificuldade que nós enfrentemos, ela é breve, leve e momentânea. Só que o lance é que a alegria também é momentânea. O poeta vai dizer que tristeza não tem fim, felicidade, sim. Tristeza também tem fim. A Bíblia diz que na presença de Deus até a tristeza pula de alegria. Então ela tem fim também. Como eu disse antes, toda história chega ao fim. E o apóstolo Paulo está dizendo, tudo isso que a gente vive é breve, momentâneo, mas está produzindo para nós algo eterno. Está produzindo para nós algo que a gente ainda não enxerga. Portanto, fixemos os nossos olhos nisso, que a gente ainda não vê. Isso é eterno, ninguém pode nos tirar. E aí ele fala do nosso corpo. Olha, eu vivo aqui nessa tenda, nessa coisa temporária, sabendo que da parte de Deus eu tenho uma habitação que não pode ser destruída. Entendeu essa comparação que ele faz entre o que a gente vive aqui e o que a gente vai viver depois? Os filósofos gregos já tinham uma ideia sobre isso quando eles falavam de um mundo real e um mundo das ideias, ou de alguma coisa que estava dentro da caverna e depois o maravilhoso que estava lá fora da caverna. Aquela ideia de que o que existe aqui é simplesmente uma sombra daquilo que existe lá. O apóstolo Paulo está usando essa mesma ideia, dizendo, aqui é como se fosse uma barraquinha, mas lá é uma grande construção, e os nossos olhos têm que estar focados lá. O mesmo apóstolo Paulo vai dizer, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, prossigo para o meu alvo, a vocação de Cristo. Família é maravilhoso, casamento é maravilhoso, mas existe algo melhor, a nossa relação com Deus. Se a gente fosse pensar agora e eu te perguntasse, quem é que você mais ama nesse mundo? Você provavelmente vai pensar em alguém da sua família. Sua esposa, seu marido, seus filhos, seus pais. E não está errado isso não, a gente tem que amar a nossa família mesmo. Mas acima de tudo, a gente tem que amar Jesus. Lá em Lucas, no capítulo 14, Jesus fala para os discípulos dele assim, olha, aquele que deixar mãe, pai, mulher, filho, marido, tio, tia, primo, aquele que deixar esse pessoal para trás, por minha causa, eu já digo a vocês que vai receber isso 100 vezes mais.
Jesus está dizendo que tem algumas coisas que são abaixo dele. Não tem aquela música antiga que fala que se ele não for o primeiro, não lembro a letra, mas resumindo, se ele não for o primeiro, o resto não interessa para ele. Ele tem que ser o primeiro. Para a nossa família é importante, mas Jesus tem que estar acima dela. A nossa relação com Jesus e o nosso amor por Jesus tem que ultrapassar esse amor imediato que a gente tem com as pessoas com quem a gente vive. Família é plano de Deus? Lógico. Deus construiu o mundo através de famílias. A família é uma bênção de Deus para a gente passar por essa vida de uma forma mais feliz, de uma forma mais, com mais força. Deus sabe que o homem sofre sozinho. A ciência também sabe disso, tem estudos que já mostram que a solidão faz mais mal para a saúde do que o tabagismo ou a obesidade. Então é lógico que a família é importante, é fundamental para nós, para a nossa saúde emocional, para a nossa felicidade. Mas ela não é o fim maior da vida. A família não é o alvo supremo da vida. E a gente passou a idolatrar a família. Se a gente pergunta para as pessoas aí na rua, o que é mais importante para você na vida? A resposta imediata é, minha família. A gente passou a endeusar a família e a família tomou o primeiro lugar no nosso coração. Ah, pastor, então você está querendo dizer, não estou querendo dizer nada. O que você está pensando aí é a sua consciência e o Espírito Santo trabalhando. Eu estou querendo dizer, sim, que existe algo mais importante, mais elevado do que isso, que é Jesus Cristo de Nazaré. Que pagou um altíssimo preço pela minha vida e pela sua vida. Que se entregou por nós, para que nós assumíssemos esse compromisso radical com Ele. Não que a gente se preocupasse apenas com o nosso conforto. Não que a gente se preocupasse apenas com o nosso pé de meia, com a nossa previdência, com a nossa aposentadoria. Tem gente que deixa para viver depois de aposentado. Pode ser tarde demais, viu? Eis que te digo aqui, pode ser tarde demais. Vai vivendo. Aproveita a vida que Deus está te dando. A gente fala, vamos, se prepara para o futuro, e a pessoa já está fazendo conta. E não pensa no futuro que Deus tem para nós. A nossa vida, meus irmãos e minhas irmãs, está totalmente nas mãos do Senhor. Pensa nisso um instante. Não interessa quem você é. Quanto dinheiro você tem no banco? Quão boa é a sua saúde? Quantos amigos influentes você tem? Quantos lugares você já conheceu? Quantos diplomas você tem pendurados na sua parede? Não interessa, porque isso não te salva. Não interessa, porque nada disso acrescenta um segundo de vida ao tempo que Deus já determinou para você. A gente se deixou levar pela essa ilusão da autonomia, de que tudo depende da gente, de que está tudo nas nossas mãos. A vida é minha, eu faço dela o que eu quiser, a vida não é sua. A vida não é sua. Porque se ela fosse sua, você conseguiria esticá-la, você conseguiria prolongá-la, e você não consegue. Ah, eu como saudável, eu faço exercício, legal, importante, os estudos mostram isso. Mas você pode viver à base de salada e ser um maratonista e ter a saúde em dia e ser atropelado por um ônibus. E aí não adiantou muita coisa. Por isso que eu sou do partido do bacon. Que, né, pelo sim, pelo não, você vai aproveitando até lá. E a gente deveria focar tanto na eternidade, meus irmãos e minhas irmãs. A gente deveria se preocupar tanto com isso, pensar como vai ser aquele grande dia. Sabe, tem umas regras bíblicas para a gente estar lá.
diante de Deus e ouvir aquela frase bacana da boca dele quando ele vai dizer assim: entra, servo bom e fiel. Entra, serva boa e fiel. Tem umas regrinhas para isso. Se você lembrar lá em Mateus 25, ele vai dizer: se preocupar com os pobres, visitar os presos, curar os doentes, dar bebida a quem tem sede, dar roupa a quem precisa se vestir, lembra? Aquele texto diz que quando a gente faz isso, diante de Deus, naquele grande dia, Ele vai dizer: você vem para o lado de cá, porque você vai desfrutar de tudo que eu separei para você desde antes da fundação do mundo. Claro que não é o que a gente faz, mas o que Jesus fez, e é isso que eu quero ler para você agora. Esse autor chamado Brennan Manning, se o pessoal puder dar um tchan aqui na capa do livro, para o pessoal da internet ficar atento, a editora Mundo Cristã patrocina eu. Olha aqui, esse livro chama O Anseio Furioso de Deus. Recomendo a leitura, um livro maravilhoso. Isso, coisa linda. O Anseio Furioso de Deus, Brennan Manning. Vou ler na íntegra o texto, porque mesmo que eu tentasse decorar, eu não ia conseguir. E ele questiona a fé domingueira que muitos de nós vivemos. Como foi, então, que chegamos a imaginar que o cristianismo consiste, primeiramente, no que fazemos para Deus? Como isso se transformou na boa notícia de Jesus? Será que o reino que ele proclamou há de ser nada mais do que uma comunidade de homens e mulheres que vão à igreja aos domingos, fazem um retiro espiritual anual, leem a Bíblia de vez em quando, opõem-se vigorosamente ao aborto, não assistem à pornografia, jamais fazem uso de linguagem chula, sorriem bastante, mantêm portas abertas para as pessoas, torcem por seu time esportivo favorito e se dão bem com todos? Foi por isso que Jesus atravessou o horror sangrento do Calvário. Foi por isso que ele ressurgiu em glória perturbadora do túmulo. Foi por isso que ele derramou seu Espírito Santo sobre a igreja, para tornar homens e mulheres mais agradáveis e com uma moral melhor. O Evangelho é absurdo e a vida de Jesus é totalmente sem sentido, a menos que creiamos que ele viveu, morreu e ressurgiu com somente uma finalidade em mente: fazer criações novas em folha. Não para criar pessoas com moral aperfeiçoada, mas para criar uma comunidade de profetas cheios de amor, homens e mulheres que desejam se render ao mistério do fogo do Espírito, que desejam ser cada vez mais leais à palavra onipresente de Deus, que desejam chegar ao centro de tudo isso, ao próprio coração e mistério de Cristo, da chama que consome e purifica e atribui a tudo ardente paz, alegria, ousadia e um amor furioso. Isso, meus amigos, é o que de fato significa ser cristão. Não foi para a gente ter conforto, não foi para a gente ter isso ou aquilo que Jesus enfrentou, o sangrento Calvário. Foi para que a gente tivesse uma eternidade ao lado dele. Não foi para que as nossas famílias sejam felizes e aproveitem bastante a vida, que ele enfrentou o horror da morte. Foi para que eu e você, naquele grande dia, possamos ouvir da boca dele: servo bom e fiel, entra no descanso do teu Senhor. A gente vai cantar Rendido Estou, pode ser? Porque a nossa vida está nas mãos do Senhor. Essa música tem um verso que eu me emociono quando eu canto ele. Porque ela diz: eis-me aqui, rendido estou. E quando a gente se rende, a gente faz o que o outro manda. Sabe aquela situação de rendição que a gente levanta as mãos e diz: ok, tá bom, eu me rendo, faz aí o que você quiser fazer. A nossa postura diante do Deus eterno tem que ser essa. Então eu tenho um convite, um desafio para você,
para a gente encerrar esse mês da família. Enquanto a gente canta, enquanto o Espírito trabalha aí no seu coração, na sua mente, no seu entendimento, eu entendo que Ele nos desafia a um passo de compromisso com o reino de Deus. Porque família é bom, é maravilhoso, mas não é a melhor coisa que existe. Jesus vai dizer isso no Sermão do Monte, o sermão mais importante que alguém já pregou na história da humanidade. Ele diz assim: portanto, busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Só tem uma coisa que pode ser primeiro lugar na minha vida e na sua vida: o reino de Deus. Meu convite e o desafio que eu entendo que Deus tem para mim e para você nessa noite é: você quer que a sua família, junto com você, busque o reino de Deus em primeiro lugar? Que o compromisso de vocês não seja só um com o outro, mas acima de tudo, com Jesus Cristo. E você entende que hoje é um bom momento para você dar esse passo de fé com a sua família. Eu convido você, enquanto a gente canta, você vir aqui, para nós orarmos juntos e consagrarmos as nossas famílias a Jesus, assumindo publicamente, o nosso compromisso com o reino, publicamente o nosso compromisso com aquilo que é primeiro lugar. Enquanto a gente canta, se você quiser vir me orar comigo, eu estou te esperando aqui. Toma-me, rendido estou, aos pés da cruz me encontrei. O que tenho te entrego a Deus. Você pode se colocar em pé onde você está? Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Meus momentos, os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou.
Santo Deus, louvado seja o Teu nome. Obrigado porque apesar de todas as nossas falhas, o Senhor ainda fala conosco. Obrigado acima de tudo pela Tua palavra. Obrigado por Jesus. Obrigado pelo dom da vida. Te louvamos porque só o Senhor é Deus.